Rússia se prepara para a guerra, mesmo com as ameaças da OTAN, e a situação fica cada vez mais tensa. Assista esse vídeo até o final para descobrir o porquê. Eu sou Isaías Alves e esse é o canal Economia Sonhadora. Com a queda da União Soviética, os países que a compunham se tornaram independentes. Nesse momento, a Rússia enfrentava muitos problemas internos, como uma crise econômica e uma crise política. O primeiro presidente eleito, Boris Yeltsin, dissolveu o parlamento e reprimiu severamente os protestos da população, deixando muitos mortos. Conforme os anos se passavam, os índices de emprego, expectativa de vida e IDH russos só caíam. Os Estados Unidos perceberam a oportunidade de ouro e incluíram na OTAN o máximo de países próximos da Rússia que eles puderam, como por exemplo a Estônia, Letônia, Polônia e Lituânia, que aproveitaram e também entraram na União Europeia. OTAN é a sigla em português para a Aliança do Tratado do Atlântico Norte. Ela foi criada depois da Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos em conjunto com países importantes da Europa, como França, Inglaterra e Itália. No artigo 5º do Estatuto da Aliança está definido que se um dos países membros for atacado, os demais são obrigados a ajudar militarmente. A ideia por trás disso era fazer frente à União Soviética, o maior rival dos Estados Unidos. Quando a Rússia se estabilizou na década de 2000 e voltou a agir no cenário internacional, já era tarde demais e os países que haviam entrado na OTAN não sairiam mais dela. Como o leste europeu e a Rússia são compostos por grandes planícies, é relativamente fácil entrar com um exército e chegar até Moscou. Inclusive, foi por esse motivo que em séculos passados a região foi invadida diversas vezes. Uma das estratégias da geopolítica russa são os estados tampões, países pequenos que ficam no caminho entre grandes potências. Assim, caso alguém quisesse invadir, teria que fazer guerra contra todo o leste europeu e se desgastar antes de chegar na fronteira russa. A OTAN contornou isso absorvendo os países que estão próximos da Rússia, inclusive alguns que fazem fronteira direta. Nesses países, os Estados Unidos mantêm tropas, mísseis e equipamentos de guerra. Os americanos queriam fazer o mesmo com a Ucrânia. Ela tem uma fronteira de mais de 2.000 quilômetros com a Rússia e fica bem na frente de Moscou. O medo da Rússia é que com uma área de contato tão grande, os Estados Unidos e a OTAN poderiam atacar em várias direções de surpresa, e como estariam próximos, poderiam chegar rapidamente na capital. Além disso, quase todos os portos russos estão em mares frios que congelam no inverno, enquanto o seu porto de água quente mais importante fica numa península ucraniana, a Crimeia. Em 2014, quando a Ucrânia derrubou o presidente Viktor Yanukovych, Putin percebeu que poderia perder o seu porto mais estratégico e tomou a Crimeia à força de surpresa. Um mês depois, na região ucraniana de Donbass, próxima da fronteira com a Rússia, um grupo de separatistas pró-russos iniciou uma guerra civil com o apoio da Rússia. O presidente Putin sabe que enquanto a Ucrânia estiver mergulhada em conflitos, não poderá entrar na OTAN. Por essa razão, ele fornece aos separatistas tudo o que eles precisam para manter a guerra civil. Coisas como armas, munição e suprimentos. Caso ele invadisse, a OTAN aplicaria pesadas sanções econômicas contra a Rússia e forneceriam para a Ucrânia tudo o que ela precisasse para se defender. Desta forma, a guerra se tornaria longa e cara para os russos. Portanto, fica claro que uma guerra contra a Ucrânia não interessa em nada para o Putin. Entretanto, interessa muito aos Estados Unidos e à Europa, que teriam a desculpa perfeita para aplicar mais sanções contra a Rússia e posicionar mais tropas nos países da OTAN que fazem fronteira com os russos. Além disso, com a invasão na Ucrânia, os países nórdicos que se mantêm neutros, como a Suécia e a Finlândia, poderiam ficar com medo de serem os próximos e ficariam mais inclinados a entrar na OTAN também. Tanto os Estados Unidos como a Rússia não conseguem entrar em acordo e a tensão entre Rússia e Ucrânia aumenta cada vez mais, tendo o Putin mobilizado mais de 100.000 soldados do exército russo para a fronteira ucraniana. Enquanto a situação não se resolve, o mundo prende a respiração na expectativa da guerra. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal para não perder os próximos. Muito obrigado e tchau!